Você já trilhou por um caminho difícil? E você saberia como sair deste tipo de caminho? A vida sempre nos apresenta caminhos difíceis, e na questão espiritual isso se torna mais desafiador, porque sabemos que pela Bíblia há apenas dois caminhos. Um caminho que pode ser bem trilhado e um caminho muito difícil de ser trilhado. Veja que na questão espiritual, mesmo o caminho sendo estreito, não quer dizer que ele se torne difícil. O caminho mais difícil é o caminho que é longe de Deus, mesmo que ele seja largo. Em Isaías capítulo 8, nós vemos mais uma vez a proposta de Deus em ajudar o seu povo. Mas era necessário abandonar os costumes que o povo estava executando. No final do capítulo 7 de Isaías, vemos o papel fundamental que a palavra de Deus tinha diante do futuro do povo. A isso podemos chamar de profecia, que era a palavra de Deus mostrando ao povo qual era o seu destino, se não mudasse de atitude. E aí Deus prevê algumas coisas que poderiam acontecer com o povo. Mesmo diante dessas profecias previstas, há ações que seriam cumpridas. Deus não desviaria o seu foco, e se o povo não mudasse, aquilo iria acontecer. Em Isaías capítulo 8, verso 17, tem um texto fundamental, que é o nosso texto base para todo o estudo dessa semana. E lá diz o seguinte: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Veja que aqui Isaías diz bem claro que esperaria no Senhor, mesmo que ele estivesse escondendo o rosto da casa de Jacó. Deus estava escondendo o rosto do seu povo porque o povo era ímpio. Era como se Deus estivesse envergonhado das atitudes do povo. Ou talvez não querendo ver, tampando assim os seus olhos, não querendo olhar toda a abominação que o povo cometia. Mas mesmo assim, Isaías é tão fervoroso que permanece fiel e espera a ação do Senhor diante de toda aquela iniquidade. Vemos também Deus pedindo a Isaías que colocasse um nome em seu segundo filho, para que este nome pudesse ser mais uma vez um cumprimento de profecia e também um apelo ao povo de Deus. Cada vez que Deus age, Deus quer que o povo mude de atitude. Deus vai dando uma chance para que o povo melhore. Mas para mim, a grande lição que podemos aprender da lição dessa semana é que nós não temos nada a temer se tememos a Deus. É um jogo de palavras, mas bem interessante para nos guiar à vida. Se temermos a Deus, não temos que temer a mais nada. Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e se nos entregarmos a Ele, Ele vai se voltar para nós. Durante essa semana, também aprendemos o que não fazer. Tão importante saber o que fazer é saber o que não fazer. E uma das coisas que nós não devemos fazer é realmente buscar o ocultismo, consultar os mortos, se basear em superstições e até mesmo em rituais. Devemos fugir dessas ações. E essas ações estão presentes em livros, em filmes e no nosso dia a dia. E nós devemos cuidar com isso. Quando esperamos no Senhor, confiamos nesse Senhor, porque as suas promessas se cumprem, as suas profecias são certas e verdadeiras. O apelo para nós é: voltemos a Deus e Ele se voltará a nós. Há um grande desafio para nós durante esta semana e durante toda a nossa vida. O desafio é esperar e confiar no Senhor. Tirar de nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus e se basear apenas em sua palavra, a lei e o testemunho. Você já buscou a palavra de Deus no dia de hoje? Você tem buscado se aprofundar mais nesse estudo? Se você responde afirmativamente, o apelo para você é, logo depois desse vídeo, se ajoelhe, ore, busque ao Senhor. Abandone esse caminho que parece fácil, mas é difícil.
e sempre trilhe o caminho que parece difícil, mas é um caminho fácil, porque estamos na companhia do Senhor. Que tal trilhar o caminho da salvação? Você sabe, Jesus, ele é o caminho, a verdade que leva à vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele.